Bons hábitos, maus hábitos, vícios, virtudes. Esse é o vídeo onde eu vou te trazer alguns princípios que podem definitivamente te ajudar a construir aqueles hábitos que tu gostaria de ter há muito tempo, mas por algum motivo tu não consegue, e diminuir aqueles que não te fazem bem e que tu tens dificuldade para diminuir. E eu vou começar o vídeo de hoje um pouquinho diferente, trazendo algumas sugestões de leitura. Até porque as pessoas que me procuram, grande parte delas, um dos hábitos que elas mais querem adquirir é o da leitura. Então eu vou trazer algumas sugestões de boas leituras que não são densas, difíceis, do tema hábitos, que vai te ajudar também nesse caminho. Um deles é A Única Coisa, é um livro que eu recomendo a todos, até o meu tá laranjinha aqui, ó, de tanto pegar sol, de tanto tempo que tem esse livro, né? Pode ver que ele tá todo marcadinho aqui, né? Eu costumo marcar todos os meus livros e estudar cada um deles. Esse aqui é um livro fácil, simples, que fala sobre a única coisa que tu deve fazer em cada área da tua vida. Aquela coisa que se tu colocar o teu foco, tua vida vai melhorar. Traz aqui o conceito de blocos, de baldes, que eu já expliquei em outros vídeos. É bem interessante e vale a leitura. Temos também o Micro Hábitos aqui do BJ Fogg, que é um livro muito legal e que tem vários macetes para que tu consiga construir novos e melhores hábitos, como tu linkar um hábito novo a um outro já existente, a regra dos 2 minutos, se tu percebeu que tem algo para ser feito, uma louça na pia, uma roupa para guardar e tu nota que isso vai demorar menos de 2 minutos, vai lá e faz, usa o teu sistema 1, teu pensamento rápido. Tem várias técnicas interessantes aqui, é um livro que vale muito a leitura. O Essencialismo tem uma premissa parecida com o da Única Coisa, e ele diz aqui que o essencialista não é aquele que faz mais coisas em menos tempo, mas é aquele que faz as coisas que devem ser feitas, que é justamente a premissa da persuasão interna que tu só encontras aqui, que é a habilidade de fazer o que é preciso mesmo quando tu não tens vontade. Então esse é um grande livro que traz muitos exemplos, vale muito. Trabalho focado do Cal Newport. Cal Newport é um especialista em foco, como ter sucesso em um mundo distraído. Ele traz uma hipótese interessante aqui, que é a hipótese do trabalho focado. Ele diz que a capacidade de realizar trabalhos profundos está se tornando cada vez mais rara, ao mesmo tempo que se torna cada vez mais valiosa na economia. Consequentemente, os poucos que a cultivam e a transformam no centro de sua vida profissional prosperam. Ou seja, é uma pessoa que passa o dia inteiro rodando videozinho, vendo reels aqui, coisinhas engraçadas, e que não pensa mais, usa IA para tudo, a tendência é que tu tenha um problema de concentração, uma falta de atenção concentrada que vai impactar na tua vida. Agora, se tu vai pro outro lado, tu treina e tu transforma em um hábito na tua vida também se concentrar em algo, em uma leitura, em um estudo, tu tens essa capacidade, tu tende a valer mais. Então isso é bem importante. Bons hábitos, mais hábitos, maus hábitos, que é da Wendy Wood, que é uma cientista, é uma psicóloga e cientista que tem décadas de pesquisas, então é um livro de uma cientista, só que escrito de uma forma fácil de ler, bem tranquilo, é um livro muito bom. Eu também recomendo muito, inclusive eu quero reler esse livro. Vale, é um livro um pouquinho maior, tá, que esses outros que eu tô te trazendo, mas vale a leitura e não é uma leitura muito densa, né? E o Indistraível, do Nir Eyal. Esse livro eu já indiquei 4, 5 anos atrás, em outros vídeos que eu fiz aqui no canal. E esse livro é bacana, ele traz uma ideia que aquilo que te impulsiona na direção das coisas que tu quer para tua vida, ele chama de tração. E aquilo que te afasta, ele chama de distração. A tração seriam os bons hábitos, as virtudes lá do pensamento aristotélico. E a distração seriam os vícios, os maus hábitos. Então fica aí que hoje eu vou te trazer alguns princípios, alguns conceitos que, se tu aplicar, vão te ajudar a melhorar os teus hábitos, ok? Então vamos lá. Os primeiros 2 princípios que tu precisa entender.
repertório de comportamento e custo de esforço. Vamos entender esses dois. O que é um repertório? É algo que tu repete, é algo que tu faz várias vezes. Então, quantas vezes tu fica rodando o feed do celular no teu dia? Várias, né? Então, tu tens um repertório alto desse comportamento. Quanto mais repertório tu tens de um determinado comportamento, maior a probabilidade de repetir o comportamento e ele se tornar um hábito, bom ou ruim, virtude ou vício. Repertório alto, maior a probabilidade de que se torne um hábito. Repertório baixo, menor a probabilidade de que se torne um hábito. Tá, beleza. O que a gente faz com isso? Calma. Vamos para o próximo elemento, que é o custo de esforço. Quanto te custa comer um doce em esforço? É pouco, né? Abriu ali, comeu, gostosinho, pouco. Aqueles comportamentos que têm um baixo custo de esforço têm uma tendência maior a se tornarem repertórios, que é mais baixo custo, dá menos trabalho, o teu organismo ele quer poupar energia de alguma forma. Então, tudo aquilo que tem um custo de esforço mais baixo, tu tens uma tendência maior a repetir. Repetindo, isso vai se tornar um repertório. Repertório vira hábito, ok? Do mesmo modo, o contrário também é válido. Tudo aquilo que tem um custo de esforço alto, a tendência é contrária. Então, o custo de esforço para comer um doce é bem baixinho, certo? Agora, qual é o custo de esforço para tu colocar um tênis, colocar uma roupa de treino, sair de casa e ir até uma academia para fazer supino, para fazer rosca direta, para fazer agachamento na barra? Sim, porque não me vem com esse papo de caminhada. Se tu não é um idoso, caminhada não serve. Tu tens que fazer exercício de força, porque é ele que vai garantir que tu tenha uma velhice mais saudável, que tu não caia e se quebre. O exercício de força é fundamental. Ah, mas eu não gosto, Félix, eu não gosto. Eu também não gosto. Não é para gostar, é para fazer. Adulto faz o que precisa ser feito, criança faz o que gosta. Tu gosta de tomar remédio? Não gosta, né? Mas tu toma se tu precisa. Então não é uma questão de gostar, entende? E esses elementos que eu estou trazendo aqui de repertório, de comportamento, de custo de esforço, são elementos da motivação. A motivação, ela vai depender de como está a distribuição desses elementos. Porque tu está sempre motivado, tu pode estar motivado para ficar deitado assistindo Netflix. É uma motivação. Mas agora, se tu quiser motivação para os comportamentos que vão trazer os hábitos que tu desejas, tu precisa levar em consideração esses elementos. Ok? Como tu vai fazer isso? Tu precisas baixar o custo de esforço do que tu queres e aumentar do que tu não quer. Como assim? Vou falar da leitura aqui, que eu já citei, que muitos dos clientes que chegam até mim, eles têm o desejo de adquirir o hábito da leitura. Só que aí o cara quer sair lendo Aristóteles, quer sair lendo Kant. Não vai funcionar porque o custo de esforço é muito alto, é uma leitura densa, pesada, que tem elementos e um vocabulário da filosofia que a pessoa não vai entender, então vai ser muito custoso e a tendência é que ela desista. Então o ideal, se tu queres adquirir o hábito, é que tu baixe o custo de esforço. Então vai ler alguma coisa leve, tranquila. Pode ser até uma literatura, algo que seja gostoso para ti ler. E ler uma página por dia. Mas, Félix, eu quero ler um capítulo. O problema de querer ler um capítulo é que se acontece alguma urgência no teu dia e tu não consegue ler o capítulo, normalmente tu não vai ler nada. Agora, uma página é muito difícil de tu não conseguir ler. Se tu colocar em um momento do teu dia que seja adequado, tu vai conseguir ler uma página. E aqui vem uma fórmula interessante, que para que tu cries o repertório, a frequência do que tu faz, ela é maior do que a intensidade. O que isso significa? É melhor que tu vá para a academia fazer 15 minutos de exercício por dia todos os dias do que tu ir 2 vezes por semana pegar pesado para criar um hábito. Por quê? Porque o teu cérebro precisa entender que aquilo faz parte da tua vida, que aquilo ali é a tua rotina. O teu cérebro entendendo isso,
vai chegar um momento em que ele vai assimilar. Opa, isso aqui já faz parte dessa pessoa. E aí vira o hábito. Aí tu pode botar um pouco mais de intensidade, tu pode aumentar, mas até se consolidar o hábito, o ideal para que ele se consolide realmente é que tu coloque pouca intensidade e muita frequência, que é isso que vai criar o repertório, entende? Então, isso é fundamental que tu entenda. Quer ler uma página por dia de algo bem tranquilinho. Por quanto tempo, Félix? Bom, o estudo sobre o tempo necessário para se criar um hábito mais conhecido é o da Philippa Lally, uma psicóloga inglesa. É um estudo de 90, se eu não me engano. Se eu não me engano é de 90 ou 98, não lembro, enfim. Depois se pesquise as fontes aí. Mas ela chegou em uma média de 66 dias para se criar um hábito, sendo que isso pode variar entre 19 e 254. Ou seja, se for algo muito tranquilo, muito fácil para ti, pode ser que em 19 dias, algo com custo baixo, vire um hábito. Mas se é algo mais difícil, pode ser que tu leve mais de 200 dias para transformar em um hábito. Então vamos colocar aqui um número nosso de 90 dias. 3 meses. 3 meses fazendo todos os dias aquilo ali. Lendo, ou indo na academia, ou estudando algo que tu queira, um outro idioma. Não sei, tu tens que pensar nos hábitos que tu quer adquirir. Faz isso durante 90 dias. Baixo custo de esforço, pouco tempo. E depois vem aqui nos comentários e me conta. Aliás, se esse tipo de conteúdo te interessa, já curte aí, né? Por favor, tá me assistindo e não tá curtindo, é só dar um clique, não te custa nada e ajuda muito para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas, né? Compartilha aí com quem merece, enfim, deixa o teu comentário aqui. Então vamos lá. Tudo aquilo que tu quer adquirir, tu baixa o custo de esforço e deixa fácil. E aumenta a frequência. E faz isso por 90 dias. A mesma lógica se dá ao contrário. Os teus vícios, as tuas distrações, o que te atrapalha. O que tu faz? Tu aumenta o custo de esforço. Digamos que tu perca muito tempo no celular e tu queira resolver isso. O que tu precisa fazer? Aumentar o custo de esforço do acesso ao celular. O que não é fácil, porque é uma ferramenta que está sempre na tua mão. Mas existem aplicativos que bloqueiam redes sociais. Tu pode deixar o celular em outra peça enquanto tu está concentrado. Tudo isso vai te ajudar. E uma outra ferramenta que pode te ajudar é tu utilizar uma técnica Pomodoro, por exemplo. O que é a técnica Pomodoro? É tu focar em uma determinada tarefa sem distrações por um tempo X e depois dar um descanso para o teu cérebro. A técnica original fala em 25 minutos de concentração total numa tarefa para 5 minutos de descanso. Esse descanso não é ficar rodando o feed, pegar o celular, porque aí tu não está descansando o teu cérebro, tu está estimulando ele. É para ficar sem estímulos. Vai na janela, olha a paisagem, pega um café, respira fundo, brinca com o teu pet durante esses 5 minutos, depois tu volta para a concentração total na tarefa. No início, para quem não tem esse hábito de concentração, pode ser que 25 minutos seja muito, então começa com 15, com 10 minutos talvez, experimenta e vai testando. Quanto mais tu treina a tua atenção concentrada, mais vantagens tu tens, porque tu consegues concatenar melhor as ideias, desenvolver uma lógica racional mais adequada. Então, melhora a tua capacidade de raciocínio, é muito importante isso e valioso, como disse o Cal Newport. Então, qual é o segredo aqui? Tu vai diminuir o custo de esforço do que tu quer e aumentar repertório com mais frequência e menos intensidade. E tu vai aumentar o custo de esforço e diminuir o repertório do que tu não quer. Com menos frequência e mais intensidade. A fórmula é simples. Frequência é maior do que intensidade. Isso vai te ajudar a inserir novos hábitos. E pensa comigo, eu estou falando em 90 dias. 90 dias daria para fazer, para instalar 4 novos hábitos por mês, não, por ano. Olha só, tá? Não tem correção aqui é ao vivo.
e tá sem roteiro hoje. Daria para tu instalar 4 novos hábitos por ano, mas vamos ser econômicos. Digamos que tu consiga instalar 2. Que tu é uma pessoa sedentária e tu quer começar a levar a sério a tua saúde. E aí tu consegue instalar o hábito de fazer exercícios com frequência todos os dias, nesse ano. E tu também resolve instalar o hábito de estudo na tua área, estudar algo da tua área todos os dias, começando com 15 minutos ali, mas todos os dias tu estudar, melhorar o teu repertório, anotar, enfim, repetir, para que aquilo seja um conteúdo que tu consiga evocar. Em um ano, tu colocou 2 novos hábitos que podem mudar a tua vida. Percebe o poder disso? Em um ano. Em 2 anos, tu coloca 4. Em 3 anos, tu coloca 6. Isso tem o poder de mudar a tua vida. Se tu diminuir até parar com um vício, um hábito que te faz mal e colocar 2 em um ano, tu imagina o que isso pode fazer com a tua vida em 5 anos. Muda completamente, tem um poder muito grande e é simples, não fácil. Se esse conteúdo fez sentido para ti, espalha e compartilha com quem merece. Deixa o teu comentário aqui, me diz qual é o hábito que tu tem mais dificuldade, qual que tu tem mais facilidade. Eu prometo que eu vou ver todos os comentários e vou responder, tá bem? E acompanha os outros vídeos aí e se inscreve no canal. Persuasão interna é só aqui. Um forte abraço.